Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, nessa sexta-feira 13, sexta-feira braba, falando para vocês sobre as principais e sobre as primeiras notícias do Mengão queridão, hoje aqui no nosso canal. Bom, tenho que falar com vocês a respeito de um atacante. O Felipe Luiz quer muito retornar no início do ano com um atacante. E o Arthur Cabral, que é um atacante que muitos rubro-negros gostam muito, teve seu valor precificado pelo Benfica. O Atlanta United dos Estados Unidos tentou comprá-lo por um valor e o Benfica disse não, o valor real dele é este. Vou contar para vocês qual é. Taça São Paulo de Futebol Júnior já está para começar. Só que o Flamengo, mais uma vez, não deve priorizar a competição, que é tida como a maior competição do Sub-20 da América do Sul. Muitos valores que hoje estão na seleção brasileira ou que já passaram pela seleção brasileira foram descobertos na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Quer um exemplo? O Fred. Lembra do Fred? Do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro? Pois é, o Fred teve destaque quando fez um gol do meio de campo jogando pelo América Mineiro a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Daí o Fluminense o contratou e o resto da história vocês já sabem. É uma competição muito importante que todo atleta quer disputar, mas que o Flamengo não priorizará no próximo ano mais uma vez e eu vou contar para vocês o motivo disso, tá? Também quero falar com vocês sobre a comparação do Flamengo 2019 com o Botafogo 2024. A imprensa insiste em dar motivos para poder justificar a derrota do Botafogo para o Pachuca no Mundial de Clubes. É o avião que não estava legal, é os jogadores que não tiveram tempo para poder jogar. E tem mais um detalhe, hein, pessoal? Verdade seja dita. O Botafogo foi campeão domingo, viajou e teve que jogar na quarta-feira. Difícil, apertadíssimo o calendário, sim. Mas o próximo campeão da Libertadores, caso seja um brasileiro, vai ter que jogar o Intercontinental, que é como a FIFA chama o Mundial de Clubes agora no final do ano, entre as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então pensem só, Flamengo campeão da Libertadores e ali disputando, sei lá, com o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro. Nas duas últimas rodadas, o Flamengo, campeão da Libertadores, não poderia jogar o Intercontinental, o Mundial de Clubes anual, porque teria que priorizar o brasileiro ou perderia o brasileiro para ser campeão mundial. Bom, dois tópicos interessantes aqui para eu lidar com vocês. Primeiro, a situação da importância do Mundial de Clubes que é realizado anualmente. A gente vai ter esse Mundial de Clubes de 4 anos, que o Flamengo vai jogar em 2025, mas o Intercontinental vai continuar existindo todo final de ano. Qual é a importância de ser campeão brasileiro ou campeão intercontinental? Se o Flamengo estivesse na disputa do Brasileirão e tivesse que jogar o Intercontinental, abandonando as duas últimas rodadas do Brasileiro, o que vocês fariam? Como vocês tratariam essa situação? Qual competição vocês priorizariam? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Já com relação ao Botafogo de 24 com o Flamengo de 2019. Não é só por ser clubista, não, que é óbvio que eu sou pra caraca, mas é uma lógica, né? Peguem o número de pontos que o Botafogo fez no Brasileiro, pega o número de pontos que o Flamengo fez no Brasileiro de 2019. Por aí já vai dar pra ver que um time era muito melhor do que o outro. Peguem também como o Flamengo superava os seus adversários e como o Botafogo os superava. Vai dar pra ver uma discrepância maior. Peguem a caminhada do Flamengo na Libertadores e a do Botafogo na Libertadores. Adversários muito mais complexos, muito mais difíceis. Vocês vão saber também quem é melhor. Sem contar o papel do Flamengo no Mundial de Clubes. Ontem eu trouxe o Alexander Arnold falando aqui no canal sobre as dificuldades que o Liverpool teve de enfrentar o Flamengo em 2019. E o Botafogo nem a semifinal do Mundial esse ano chegou. Foi parado já no primeiro jogo. O Alexander Arnold falou que ficou encantado com a torcida do Flamengo e também que ficou assim, boquiaberto com como a nossa equipe era boa. O Jorge Jesus, inclusive, diz que se fosse o Liverpool com 80 jogos e o Flamengo com 25,
que o campeão do Mundial seria o Flamengo e não o Liverpool. Àquela época nós já estávamos com 80 jogos na temporada e o Liverpool estava começando a temporada deles ainda com apenas 25 jogos. Então nem tem como abrir conversa para falar qual dos dois elencos era o melhor, qual dos dois times se apresentava melhor. Para mim é uma bobagem da imprensa que está tentando justificar por calendário, justificar o avião que não era o avião que eles queriam. Bom, justifiquem da maneira que quiser. Para mim, o Flamengo era melhor. Agora, vamos ver se a imprensa vai falar sobre a situação do Intercontinental no final do ano, caso seja o Flamengo a ser campeão da Libertadores da América. Opinem, quem era melhor? Com clubismo mesmo, Flamengo ou Botafogo de 2024? Para mim não tem nem cabimento, tá? Assim como não tem cabimento, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que ainda não curtiu, que ainda não compartilhou ou comentou os tópicos que a gente abordou até agora. Dá essa moral para o nosso canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui, se inscreva lá no Mundo Agora. Tô ralando para soltar mais um vídeo entre hoje e amanhã lá no Mundo Agora. Eu espero vocês lá, espero vocês aqui também. Rubro-negro de verdade, que gosta de notícias com verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, se inscreve aqui e nos recomenda. Eu conto só com vocês e apenas com a ajuda de vocês para continuar crescendo aqui e a gente recuperar aqueles 600 mil inscritos. Valeu? Bora que bora! Nação Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing e comunicação, foi às redes sociais ontem se despedir da torcida rubro-negra. Nos últimos 6 anos, Gustavo de Oliveira capitaneou a parte de comunicação no Flamengo, dando uma boa continuidade no trabalho que o Antônio Tabet começou antes na gestão do Eduardo Bandeira de Mello. A Flá TV melhorou muito sobre a batuta do Gustavo Oliveira, apesar da gente saber que ele não conseguiu explorar todo o potencial da Flá TV. A X-Tudo, que é uma empresa que organiza e mantém a Flá TV hoje, deve sair e a Flá TV deve ser totalmente incorporada pelo Flamengo, assim como os principais jornalistas que hoje trabalham na Flá TV devem deixar a Flá TV, deve haver uma renovação ali dentro da TV do clube também. Ele aumentou o valor do uniforme do Flamengo, triplicou o contrato com a Adidas, ele e a equipe dele, obviamente. Está saindo um vice-presidente, depois de 6 anos, mas quem for bom da pasta, os diretores, os funcionários, devem permanecer. O BAP quer avaliar todos os departamentos do Flamengo e, segundo ele, só vai permanecer no Flamengo quem realmente for nota 10, quem realmente for de excelência para a equipe rubro-negra, tá? Então a gente vai ter uma reformulação em todos os departamentos. Já falei do departamento médico, agora uma reformulação no departamento de marketing e comunicação do clube, incluindo a Flá TV. E a gente tem aí também a situação da Taça São Paulo de Futebol Júnior. A Taça São Paulo de Futebol Júnior é aquela taça, aquele campeonato de início de ano. Sempre ali em janeiro a gente já começa a ver a molecada do Flamengo correndo pelos campos paulistas. Eu já trouxe aqui para vocês o grupo que o Flamengo pegou, a cidade que ele vai ficar hospedado para fazer a sede nessa primeira fase da Copa São Paulo Futebol Júnior. E o Flamengo ontem inscreveu os jogadores. A maioria dos jogadores que o Flamengo inscreveu é sub-17. Essa é uma competição sub-20, ou seja, o Flamengo poderia muito bem inscrever aqueles moleques que foram campeões mundiais em cima do Olympiacos, mas não o fez. Por quê? Com a programação para o próximo ano de fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe principal do Flamengo não deve atuar boa parte do Campeonato Carioca. Enquanto estiver em pré-temporada nos Estados Unidos, quem assumirá o Campeonato Carioca será o sub-20, recheado pelo goleiro Diogo Alves, Carlinhos e Lohan. Então, esse time que vai representar o Flamengo no Campeonato Carioca vai ser verdadeiramente o sub-20. Quem vai estar disputando a Taça São Paulo vai ser o nosso sub-17 e ainda alguns atletas do sub-20, mas que não estavam recebendo minutagens no sub-20 por quaisquer motivo que seja. Ainda assim, o Felipe Luiz vai ficar de olho na molecada, tanto no Campeonato Carioca quanto na disputa da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Daí eu faço mais uma perguntinha para vocês. Você acha certo o Flamengo priorizar o Carioca em detrimento da Taça São Paulo de Futebol Júnior? Coloca aqui sua opinião sobre os títulos da base. Tem que ser priorizados ou a base é para se usar quando o Flamengo precisar? Comentem aí para eu saber o que vocês pensam a respeito disso. E o Felipe Luiz fez um pedido muito claro
para o Flamengo, e isso é importante vocês entenderem, não é para o BAP, não era para o Landim, era um pedido para o Flamengo, que priorizasse a contratação de um atacante. O Felipe Luiz quer ter um atacante já na apresentação da equipe lá no dia 8 ou dia 9 de janeiro, para já começar a traçar e trabalhar seu plano de jogo com todas as peças no clube. Não necessariamente que ele precise ter os dois centroavantes à disposição, porque isso ele não terá. Mas ele quer, pelo menos, poder fazer o jogo dele em cima de jogadores que atuem nas posições. Então o Flamengo, que já começou a conversar com o Al Rayyan pelo Roger Guedes, e pode ser que a negociação aconteça, pode ser que não aconteça, dependendo dos valores financeiros que o BAP e a sua equipe enxergarem que o Flamengo tem à disposição para investir, o Flamengo também está olhando para outros lados. O artilheiro Arthur Cabral foi um cara que veio muito bem recomendado pela gestão do Marcos Braz no futebol. Ah, mas agora o BAP vai fazer tudo novo com o Zé Boto. É verdade. Mas quando eles assumiram o Flamengo lá em 2019, Rodrigo Caio já era um jogador que estava conversando na gestão do Lomba e do Eduardo Bandeira de Melo, mas alguns atletas que eles trouxeram para o ano de 2019 já tinham iniciado conversas com o Flamengo lá em 2018, ainda na gestão do Eduardo Bandeira de Melo. E eles aproveitaram bons nomes e trouxeram. O mesmo pode acontecer agora. Arthur Cabral foi desejo do Atlanta United dos Estados Unidos recentemente. Os caras ofereceram 15 milhões de euros para ele. Mas o Benfica disse que ele só sai de lá por 20 milhões de euros. Então, se o Flamengo quiser contar com o Arthur Cabral, já sabe que vai ter que desembolsar 20 milhões de euros. Aí, assim, eu sei que há outros atacantes, eu sei que esse Intercontinental está mostrando que há atacantes aqui na América do Sul, ali também na América do Norte, na América Central, mas entre os dois, Arthur Cabral e Roger Guedes, ainda que sejam estilos de jogo diferentes, ainda que sejam jogadores completamente diferentes, quem vocês preferiam para estar no Flamengo entre essas duas peças, Roger Guedes ou Arthur Cabral? O BAP chegou a dizer para mim, em entrevista aqui no nosso canal, que o certo é estar com o time montado já na apresentação. O Boto deve chegar ao Brasil depois do Natal, mas ele está trabalhando. Ah, Fabrício, mas ele ainda não está na Croácia? Já está se desligando do time lá, do NK Osijek, e já está trabalhando em prol do Flamengo nas considerações sobre atletas para reforçar o elenco rubro-negro, bem como vem recebendo ajuda do Leonardo, o Léo, que ainda não definiu se vai trabalhar nessa gestão do Luiz Eduardo Batista ou se vai só ajudar e está atuando como um consultor quando necessário. Mas nos bastidores, o Flamengo está a todo vapor trabalhando sim. Vamos ver se o BAP vai conseguir trazer um atacante, não é centroavante, o Felipe quer um atacante, bem diferente as duas coisas, para já começar a temporada. Não fosse a questão da transição tá agarrada, já era para ter começado, hoje é dia 13, e os caras querem começar só no dia 18, só depois do dia 18, não fosse isso, nós já poderíamos ter até algumas novidades no futebol do Flamengo. Mas a movimentação que o BAP vem fazendo nos bastidores é muito boa. E aí ontem o Guilherme Flazueiro conversou com o João Paulo Sampaio do Palmeiras, e aí sim o João Paulo confirmou ao Flazueiro que vai permanecer no Palmeiras. Então esqueçam, não adianta o Zé Boto chegar, conversar com ele, agora é oficial mesmo, o João Paulo Sampaio vai permanecer no Palmeiras. É um grande nome, um dos melhores. Nos últimos 2 anos, a administração de base dele no Palmeiras rendeu ao clube R$1 bilhão em receitas. Mas existem pessoas boas no mercado e, pelo que eu apurei, o Grossi, Gustavo Grossi, que foi cotado para ser diretor esportivo do Maurício Gomes de Matos, é o próximo alvo de Luiz Eduardo Batista, o BAP, para pegar as categorias de base do Flamengo. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Mas o foco do BAP agora é Gustavo Grossi. Quando trabalhou no River Plate ao lado do Marcelo Galhardo,
ele cuidava das categorias de base também. Hoje, o Gustavo Grossi está com a seleção argentina, mas uma boa proposta pode fazê-lo trocar a seleção argentina pelo Flamengo. Haja vista que ele já tinha aceitado o convite do Maurício para ser diretor esportivo. Vamos ver se ele aceitaria agora o convite do BAP para ser diretor das categorias de base do Flamengo. Quem sabe, com a ajuda do Maurício Gomes de Matos, o BAP consiga trazer o Gustavo Grossi, que para mim é tão bom quanto era o João Paulo do Palmeiras. Nação, essas eram as primeiras notícias do dia. Obrigado pela presença de todos vocês. Tenham todos vocês um final de semana sensacional. Curta, comenta, compartilha e ajuda o nosso canal a continuar crescendo através da sua recomendação. Acreditem em mim, nada faz um canal crescer mais do que a recomendação dos seus fiéis inscritos. Conto com vocês lá no Mundo Agora também. Tamo juntos e misturados. Até daqui a pouco. Saudações rubro-negras.